Boa noite, senhoras e senhores. Finalmente o dia tão esperado chegou. O dia do vídeo onde eu vou mostrar para vocês como a gente faz para desbloquear e farmar no Tier 6 do jogo, que é onde atualmente estão as melhores recompensas e o melhor loot para se farmar. Então, existem muitas considerações que a gente tem que tomar. Primeiro que o custo-benefício para que você chegue até lá é muito melhor fazer com 8 personagens, todos da mesma classe com um elemento diferente, do que com um personagem único, certo? E logo logo vocês vão entender por quê. Então, eu criei 8 personagens, todos eles Battle Mage, cada um com um elemento diferente, e todos com um set Tier 6, que tem o equipamento com um respectivo bônus para a missão final. Então, essa é a primeira dica para vocês. Vocês têm que sempre pensar de cima para baixo. Então, por exemplo, eu quero criar um set de fogo, certo? Então, primeira coisa, tem que saber onde é que ele vai dar bônus. Bom, o fogo, ele dá bônus contra Darkness. Então, é essa a missão daqui. Além disso, eu preciso de um set que tenha o efeito de Lifesteal ou Invisible. Então a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Na hora de comprar o set, a gente vai comprar um set de fogo com um desses dois, ou mesmo com os efeitos mesclados, que não tem problema nenhum. Sendo um dos dois ou os dois, o bônus é o mesmo. Então, como vocês podem ver, se eu clico aqui na missão, ela está desbloqueada para mim ainda. Eu ainda não comecei a desbloquear o mapa. Mas se eu quisesse mandar ele fazer, ele já conseguiria fazer. O meu personagem já faria por 21 horas a missão, já faria 14 rounds. Beleza, né? Mas qual que é o grande problema do Tier 6? É que para chegar no Tier 6, tem que completar 3 missões de Tier 5. Para abrir o Tier 5, tem que completar 3 missões de Tier 4. E a partir do Tier 2, isso vai funcionar dessa maneira. Então, você criou o seu personagem, ele vai fazer essa missão, vai ter o Tier 1 desbloqueado. No momento que você completar essas 3 missões do Tier 1, você vai desbloquear o Tier 2. A partir daqui as coisas começam a complicar. Por quê? As missões elas são divididas em blocos de 3, onde você precisa fazer 3 missões específicas para ganhar a chave do próximo Tier para apenas alguns elementos. Então, por exemplo, quando você completa o Tier 1, você desbloqueia todas do Tier 2. Mas então, a partir daí, você fazendo 3 missões do Tier 2, você vai desbloquear algumas do Tier 3. Então, por exemplo, esse aqui, ele é um bloco, ele é um conjunto. Então, eu fazendo estas 3 missões daqui, vai aparecer os pontos roxos do mapa onde ele desbloqueia. Se vocês derem uma olhadinha, para facilitar a nossa vida, a gente precisa ver o seguinte. Quando a gente clica numa missão, o ponto verde são as missões que você tem que fazer para desbloquear a missão que a gente marcou. E os pontos roxos são as missões que são desbloqueadas por fazer ela e o conjunto dela. Perfeito? Então, por exemplo, a partir daqui a gente vai ter que ver o nosso caminho. Porque se o nosso equipamento não tiver um número de reset grande o suficiente, vai chegar um momento que a gente vai ser forçado a fazer uma missão que tem bônus contra o nosso set, ou que mesmo seja neutro e a gente não consegue passar. Isso normalmente vai acontecer, em alguns casos, no Tier 4 e na maioria dos casos no Tier 5. Esses blocos de 3 missões, eles normalmente são assim, 2 do mesmo elemento e uma de um elemento diferente, que é para complicar mesmo. Certo? Então, por exemplo, aqui, essas 3, elas desbloqueariam essas 3 missões de Tier 3 e essas missões aqui também. Então, ó, você vai ver, ó, esse aqui é um outro conjunto de 3. Ó. Você tem 2 de natureza e uma de luz. Completando um round de cada uma dessas missões, repara que o número de blocos que precisa para completar um round vai aumentando conforme o tier da missão. Então, por exemplo, eu completando essas 3 missões, vai mostrar aqui para mim que eu vou estar desbloqueando estas 3 de Tier 4, certo? Esse bloco de 3.
e esse bloco daqui também. Essas 3 daqui. Então aí, por exemplo, eu clico aqui. Agora vai aparecer outros pontos roxos. Então esse bloco aqui, ele vai desbloquear essas 3 daqui. Raio, Darkness. Só um pouquinho. Raio, Darkness. Darkness. E também essa daqui, que é luz, fogo, fogo. Então chegando aqui, no Tier 5, quando a gente completa um bloco desses, a gente vai desbloquear 4 missões daqui. Então por isso a gente tem que fazer o caminho de cima para baixo. Eu vou, por exemplo, então, como eu tenho um set de fogo que quer farmar aqui, eu vou ter que olhar aqui no mapa. Ó, eu tenho 3 opções. Então eu posso desbloquear por aqui, que é a natureza, água e água. Então eu vou ter que também fazer um round em cada uma delas. Inclusive aqui eu aconselho, se vocês querem passar um tempinho farmando, é muito bom também, porque a gente vai precisar dos anéis. E além disso, por exemplo, esse anel aqui, ele tem um bom valor de mercado. Se cair aqui, você consegue aí de 10 a 60 lites, dependendo do efeito, dependendo da classe. Então, você tem uma chance de dar uma boa alavancada na sua conta. E como esses anéis aqui só caem nessas missões, é uma boa ideia a gente dar uma farmadinha aqui também. Então tem 2 formas da gente conseguir passar pelas missões de Tier 5. A primeira delas é a mais cara e mais simples, que é você cria o personagem e bota 14 resets no equipamento inteiro. Você colocando 14 resets e o teu personagem estiver no nível 30 e alguns evolves, você vai ter força o suficiente para passar por aqui. Certo? O meu personagem, ó, ele já tem 13.100 numa missão que ele não dá bônus. Porém, falta eu achar um amuleto e evoluir ele para 15 evolves. Falta eu dar evolve na off-hand. E o meu personagem ele está nível 9, ou seja, ele acabou de tomar a punição por ter voltado ao nível 1. Então, não é uma punição, é uma redução no dano total. Então, quando o meu personagem tiver nível 30, ele vai estar mais forte do que ele estava antes de eu dar o evolve. Então, eu deixo o meu personagem no nível 30, boto aí 14 resets em cada equipamento e muito provavelmente eu vou conseguir fazer todas essas missões. Qual que é o problema? O custo. Porque, por exemplo, você ir do Evolve 10 ao Evolve 15 é mais caro do que você criar dois sets do 0 ao 10. Porque o custo ele é progressivo. Então, sempre vai depender da realidade de cada um. Então, qual seria a forma econômica para a gente desbloquear o mapa? A gente cria 8 personagens com 8 sets, só que a gente não vai precisar dar tanto reset. Porque, por exemplo, eu vou ter todos os bônus de elemento, porque eu tenho um set de cada elemento. Então, quando eu chegar aqui e eu sou obrigado a fazer essa missão, eu vou pegar o meu set físico que dá bônus aqui, e o meu set vai ser 50% mais efetivo. Então, por exemplo, se esse set fosse físico, eu teria 18.000 de poder. E eu só preciso 15, eu estaria sambando nessa missão aqui. Daria para passar tranquilo. Então, normalmente aí de 7, no máximo 10 evolves, você consegue passar as missões de Tier 5 economizando. Então, uma vez que a gente chega no Tier 6, aí a gente vai ter que pensar o seguinte. O Tier 6, além de ser mais barato a gente chegar com 8 personagens, a gente precisa ter um personagem em cada uma dessas missões. Por quê? Porque o que a gente mais dropa são os equipamentos de Tier 6 normal, que são esses daqui. Só que cada um desses itens é para uma classe diferente. E a gente não consegue vender um item no mercado porque as pessoas não vão querer pagar 10 vezes a taxa para comprar o set inteiro. Ou 7 vezes porque não tem um anel e um amuleto. Então, como funciona? A gente coloca um personagem em cada. E quando a gente dropa, a gente monta o set com o efeito que dê bônus no boss. Inclusive pode até ser mesclado, uma vez que os dois efeitos combinam. E a gente coloca para vender no mercado, de acordo com a oferta que o mercado tem no momento. Então é assim que funciona.
Porque não adianta você pegar aí, botar 14 reset no personagem e deixar um personagem farmando. Porque aí você só vai conseguir realmente vender se cair um anel lendário ou um amuleto lendário. Cada missão caiu ou um anel ou um amuleto. Por que esses itens são os mais caros do jogo? Primeiro, porque o atributo deles base é o mais alto entre os anéis. Segundo, porque eles têm o efeito dobrado por serem épicos. E terceiro, porque eles também te dão bônus de 7. Ou seja, você está vendo aqui, eu tenho 7 Blackstorm. Então, se eu tiver 2 anéis do Blackstorm e o amuleto, eu vou ganhar um multiplicador de mais uma vez em todo o meu atributo de speed. Então, cada um dos meus itens tem bônus de speed e esse bônus vai ser multiplicado por causa desse bônus de 7. É isso que faz esse item ser tão valioso. Mas as pessoas só vão gastar esse dinheiro a mais num item quando elas têm uso para ele. Então, por exemplo, aqui, você vê que é randômico o efeito e o elemento do item, e a classe também. Pode cair qualquer uma das 9 classes, qualquer um dos 8 elementos e qualquer um dos efeitos que tem no jogo. Então, por exemplo, para esse anel realmente valer uma nota aí, valer 500 lits ou até mais, ele precisa ser de uma das 3 classes que farmam aqui, ter o efeito e o elemento que dá bônus na missão. Então tem que combinar o efeito e o elemento e uma das 3 classes. Então, Warrior, Assassino ou Battle Mage. Outro anel desses que tem muito valor é quando ele é Tier 4 para Bardo, que são os efeitos são esses efeitos de Sleep, Weakness, redução de armadura e mais um aqui, deixa eu dar uma olhadinha, e Fear. Então, se você cair um desses 4 efeitos, o elemento não importa, portanto que ele seja de bardo, ele vai ter um valor muito grande, porque ele é usado para farmar na missão de Green Shard. E o anel e o amuleto mais caro do jogo são os do Knight, como eu expliquei no vídeo anterior, que o Knight ele tem 4 skills no personagem que dão bônus, então faz com que ele seja a classe que mais tem bônus para essa missão. Então, se você dropar um anel de Knight com qualquer um desses efeitos e qualquer elemento, ele pode valer até 1000 lits, dependendo da procura e da demanda do mercado. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona. A gente vai perder tempo, é natural. Eu quebrei um monte a cabeça na primeira vez que eu cheguei no Tier 6, mas o segredo é esse. Procura os pontos verdes e os pontos roxos. O ponto verde, quando tu marca uma missão, o verde é o que desbloqueou a missão que tu tá e o roxo é o que vai desbloquear. Como eu estou marcando uma missão de Tier 6 e ainda não lançou o Tier 7, eu só tenho pontos verdes no mapa. Então é assim que a gente vai fazendo. A gente escolhe a missão e faz o caminho reverso. Então, se eu quero desbloquear essa missão, eu vou ter que fazer ou esse conjunto de 3 ou esse conjunto de 3. Quando eu chegar... Aí eu vou olhar aqui o elemento. Por exemplo, se o meu elemento é fogo, né? Então, eu não poderia fazer uma de água, porque a de água eu vou precisar de um set emprestado, porque essa missão tem resistência à água, no caso, né? Mas como nenhuma delas é de água, aqui, por exemplo, seria tranquilo. E você nunca vai conseguir fazer todo o teu caminho só com bônus, porque os blocos são 2 elementos e mais um diferente. Então, pessoal, deixa nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, as sugestões, e estamos aqui para ajudar a comunidade. Vem falar comigo no Discord e espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.